Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa saga de comentários ao CPC de 2015 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o artigo 90, né, do código, que vai tratar aí sobre como serão suportadas as despesas processuais nas hipóteses de desistência, de renúncia ou de reconhecimento jurídico do pedido. Mas antes, eu quero mais uma vez te convidar para conhecer os meus comentários ao Código de Processo Civil, que foram transformados em livro físico pela editora Juruá, e nós temos também a possibilidade de acessar todo o conteúdo do CPC e muito mais na plataforma Juruá Docs, que você consegue acessar no link que está na descrição desse vídeo, juruadocs.com. Você pode fazer o seu cadastro lá, porque o acesso para advogados está gratuito até o mês de março do ano de 2022. Isso tudo é para que você possa conhecer esse conteúdo, né, que conta lá com comentários meus ao CPC, notas de doutrina. A editora fez aí uma seleção de notas de outros autores a respeito dos temas do processo civil e um banco de dados de decisões dos principais tribunais do país, divididas artigo por artigo. É um conteúdo fantástico e eu te convido a conhecer a plataforma Juruá Docs. Bom, isso sem contar, obviamente, né, que todo o conteúdo que está aqui no YouTube é um conteúdo gratuito, que a gente vem construindo paulatinamente aí ao longo desses últimos anos, desde que o CPC entrou em vigor. E a forma agora que a gente tem de qualificar esse conteúdo com a parceria com a editora Juruá é por meio do livro, né? E você fica convidado a adquirir esse livro. Para nós é muito importante a sua aquisição, até para que esse canal aqui possa continuar, e também o acesso à plataforma Juruá Docs. Vai ser muito bom contar contigo por lá. Pois bem, vamos falar do artigo 90, né? Ele disciplina no seu caput o seguinte: proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Vamos por partes para a gente entender o que significa cada um desses conceitos, né? Então a primeira coisa ele fala em desistência. O que é desistência? É um ato do autor que desiste de dar continuidade àquele processo, né? Então esse ato do autor é um ato de disponibilidade do seu direito de continuar naquele processo. O autor, quando desiste do processo, ele não está abrindo mão do seu direito material. Isso é muito importante que seja dito. A gente não pode confundir desistência com disponibilidade do direito material. Ele simplesmente está desistindo daquele caminho, daquele processo, não do direito material. Isso significa que quando o juiz acolhe a manifestação de desistência do autor, ele vai extinguir o processo sem análise do mérito, porque a desistência não afeta o direito material. Obviamente que há algumas regras aqui que precisam ser respeitadas, né? O autor pode desistir do processo a qualquer tempo? Não, ele pode desistir até o momento da prolação da sentença. E ainda assim, essa regra não é uma regra que corre solta. Quer dizer, há outra regra que faz uma amarração. Muito embora ele possa desistir até a sentença, o juiz só vai poder homologar o pedido de desistência do autor depois de apresentada a contestação, se houver concordância do réu. Isso significa o quê? Até o momento da contestação, o autor pode desistir e, uma vez que ele protocolize lá o seu pedido de desistência, o juiz homologa a desistência e extingue o processo sem análise do mérito. Agora, se o réu já apresentou a sua defesa, já apresentou a sua contestação nos autos do processo, aí o autor, se fizer o pedido de desistência, o juiz terá que submeter aquele pedido de desistência ao crivo do réu. O réu precisa concordar com aquela desistência. Porque se o réu não concorda, o processo vai seguir e o juiz não vai poder extinguir sem análise do mérito com base naquele pedido do autor. E qual que é a razão disso?
porque eventualmente pode haver um interesse do réu, a partir do momento em que ele apresentou a sua contestação, em ter o mérito daquela causa julgada, né? Quer dizer, ele está tão confiante na defesa que ele apresentou que ele insiste na continuidade daquele processo, de modo que o juiz julgue o mérito daquela causa e encerre aquela discussão de uma vez por todas. Por quê? Porque se o autor desistir, o juiz homologar o pedido de desistência do autor, como a análise não foi do mérito, né, quer dizer que o autor pode voltar a propor aquela ação novamente depois. Então pode ser do interesse do réu que aquele processo vá até o final e o juiz julgue o mérito daquela causa. Bom, estabelecida essa questão conceitual, né, a gente sabe então pela regra do artigo 90 que, uma vez que o autor formalize o seu pedido de desistência e haja concordância do réu, se for o caso, ele é que vai suportar o pagamento das despesas processuais, né? Mas o artigo não fala só em desistência, ele fala também em renúncia. E aqui a grande diferença, né? Enquanto que na desistência, que é um ato do autor, ele desiste do processo e não do direito material, na renúncia, que também é um ato do autor, ele abre mão do direito material. Então, quando eu falo em renúncia, eu estou dizendo aquele caso em que o autor, que uma vez pleiteou um determinado direito material, abre mão desse direito, diz: renuncio, não quero mais. Né? Ele não está só desistindo do caminho, ele está abrindo mão do direito material, e isso é a renúncia, que vai levar à extinção do processo com a análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso 3, a linha C do CPC de 2015. Também quando o autor renunciar, ele é que vai ter que suportar o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. Além disso, fala também o artigo 90 em reconhecimento jurídico do pedido. Esse já é um ato do réu, é um tipo de resposta que o réu pode dar no processo, ou seja, quando ele reconhece juridicamente o pedido, ele afirma que o autor tem razão com relação àquilo que ele está pedindo, né? É uma forma de resposta do réu, embora não seja uma forma de defesa. Por quê? Porque quando o réu reconhece o pedido do autor, ele se rende àquela pretensão, né? Ele não resiste à pretensão, ele reconhece que o autor tem razão. E isso leva também à extinção do processo com a análise do mérito. E aí, nesse caso, se a extinção do processo se deu por força do reconhecimento do pedido, significa que quem vai suportar o pagamento das despesas e dos honorários será o réu, porque foi ele que reconheceu juridicamente o pedido do autor. Na sequência, o parágrafo 1º do artigo 90 trata da desistência, da renúncia ou do reconhecimento jurídico do pedido que seja feita de forma parcial. Quer dizer, eu não reconheço que eu devo 100 mil ao autor, que é o que o autor pede, eu reconheço que eu devo 80. Quer dizer, há ali um reconhecimento parcial do pedido. Ou o autor não renuncia a todos os seus pedidos. Há ali uma renúncia parcial. Ele não desiste de todo o processo, ele desiste com relação a um dos pedidos. Também há uma desistência parcial. Nessas hipóteses, né, o juiz vai atribuir, seguindo a regra do caput, o dever de arcar com as despesas e os honorários à parte que desistiu, que renunciou ou que reconheceu juridicamente o pedido, mas vai estabelecer a devida gradação, né? Se foi parcial, vai suportar o pagamento das despesas e dos honorários em relação àquela parte em que houve desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, tá? Fazendo aí esse cálculo a partir da parcela objeto daquele ato de disposição do direito. Já os parágrafos 2º e 3º tratam especificamente de transação. Vamos ver como que eles disciplinam. Havendo transação, disciplina o parágrafo 2º, e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Geralmente, quando tem acordo no processo,
nas condições do acordo, há também disposição a respeito de quem vai pagar as custas, se vai haver pagamento de honorários e tudo mais, né? Se não houver essa disposição expressa no acordo, vai se aplicar o parágrafo 2º. Então veja, é uma regra legal que fica para disciplinar aquelas hipóteses em que não haja disposição específica sobre o assunto nas condições do acordo estabelecido entre as partes, né? Então ela fica lá numa regra de stand-by, esperando para verificar se não houver uma disposição, porque a regra geral é justamente que as partes discutam isso também e façam isso constar do seu respectivo acordo. Já o parágrafo 3º vai disciplinar que se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento de custas processuais remanescentes, se houver. Quer dizer, custas processuais remanescentes são aquelas que são geradas, né, depois da propositura, da ação e tudo mais, e que vão ser calculadas antes da sentença ser proferida, para que então possibilite que o juiz profira a sentença. São as custas processuais remanescentes. Como um fator de estímulo às partes, né, o legislador aqui diz o seguinte: olha, ainda que haja custas remanescentes, se vocês fizerem acordo, nós não vamos cobrar de vocês, então é até melhor se vocês fizerem acordo, porque vai ser um gasto a menos nesse processo para as partes, né? Então esse parágrafo 3º aí vem como um estímulo. Nessa mesma linha, o parágrafo 4º também traz uma disposição de estímulo, agora não para as duas partes, mas especificamente para o réu, porque trata de um estímulo no âmbito do reconhecimento jurídico do pedido. Vamos ver. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Então, isso aqui, né, é para considerar o seguinte: olha, réu, já que você reconheceu, cumpra imediatamente, né, para evitar que a parte autora tenha que formular um pedido de cumprimento de sentença. E se você fizer isso, os honorários estabelecidos vão ser reduzidos pela metade, né, como um fator aí de estímulo ao réu para que ele cumpra a obrigação, ok? Então, essas disposições todas aqui dizem respeito a atos de disposição de vontade, ou disposição de manifestação de vontade e disposição de direito pelas partes no processo. E era isso que nós tínhamos para tratar sobre o artigo 90. Mais detalhes sobre isso, com análise, por exemplo, de julgados do STJ, você encontra lá na plataforma Juruadocs, que eu te convido a conhecer. Até a próxima!